Oi, oi, gente boa! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro na sequência de Mateus e dos Evangelhos. Hoje nós estamos no capítulo 27, do verso 45 em diante ao verso 61. Mas antes de prosseguirmos, eu quero que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho e deixe o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende. Então faça isso agora, não precisa haver repetição. Nós, no verso 44 de Mateus 27, temos uma informação muito comum nos evangelhos chamados sinóticos. Nem todos contam detalhadamente a mesma história, o que, a meu ver, é algo historicamente muito mais valioso do que se você tivesse 4 evangelhos em estado de repetição minuciosa de todas as coisas. Eu gosto das pequenas discrepâncias narrativas, das alterações mínimas. Ao invés de 2, uma pessoa, ao invés de 6 dias, 8 dias, ou vice-versa, e várias outras coisas assim que você encontra de nítidas alterações, inversões de ordem na sequência dos fatos, conforme a gente encontra em Mateus, Marcos, Lucas. João nem tanto, porque não pretende ser uma sequência cronológica, narrativa, jornalística dos episódios relativos a Jesus, mas ele escolhe 7 milagres em torno dos quais ele afirma 7 consciências, atributos, afirmações e autorrevelações de Jesus sobre quem ele era, para quem quiser saber quem ele é. Mas Mateus, Marcos e Lucas é que tem esses problemas de discrepância. Um deles você encontra aqui no capítulo 27, verso 44, quando se diz o seguinte: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Você veja que quem quer que tenha escrito o Evangelho de Mateus se colocou longe demais daquela cena. Lucas é que inicia o Evangelho dele dizendo que fez uma acurada investigação dos fatos desde a sua origem, entrevistando uma quantidade enorme de testemunhas e de protagonistas de cada coisa. Só alguém que tenha entrevistado uma pessoa que estivesse bem próxima à cruz saberia daquele diálogo dos 2 chamados malfeitores com Jesus. Um dizendo impropérios e blasfêmias e o outro fazendo aquela confissão linda que nós vimos no dia de ontem. Portanto, um é um e o outro é outro. Mas o texto aqui de Mateus diz que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados, mostrando a grande necessidade que a gente tem de ler o Novo Testamento em conjunto com os demais evangelhos, porque trata-se de um texto humano que reproduz as inspirações divinas de Jesus, ou as ações divinas de Jesus, ou as interpretações divinas de Jesus, tanto quanto manifesta também as expressões mais cruentas da humanidade de Jesus, das dores, das agonias, das necessidades, das fomes, do desprezo sofrido, do repúdio, das tramas de morte e de como ele, enquanto não tinha chegado a hora, se ocultava como queria, onde queria e dizia: não é chegada a minha hora, mas quando chegar a minha hora ninguém vai ter que me procurar. Eu vou me apresentar, porque a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Então, quando eu vejo uma aparência contradição como essa, eu me regozijo, porque esse é um dos maiores sinais da veracidade histórica. Os gaps da Bíblia, para mim, falam mais das verdades que ela carrega do que das contradições que ela também traz. Ele simplesmente separou 7 elementos que para ele
configuravam as ações de Jesus em aspectos variados da natureza e da vida, transformando água em vinho, curando o homem do tanque de Betesda, oferecendo água da vida naquela festa, no capítulo 7 de João, ou falando de pecado, libertação e perdão na intervenção dele em relação à mulher adúltera de João no capítulo 8, falando da luz que ilumina a vida, quando ele cura um cego de nascença em João 9, falando da ressurreição e da vida, quando ele ressuscita Lázaro, podre, dentre os mortos depois de 4 dias. E você pode ir saindo acompanhando, são 7 grandes sinais e milagres que Jesus faz, e João aproveita aqueles milagres para trazer a mensagem vinculada àquilo que ele realizou. E como aquilo que ele realizou suscitou uma temática na mente das pessoas que, a partir do milagre, vieram abordá-lo, e ele conversou sobre a subjetividade daquilo que o milagre físico, visível ou constatável, apenas ilustrava. Porque o interesse dele era no conceito espiritual. Com milagres físicos ou não, o conceito espiritual era perene. Milagres vão e vêm, são passageiros. Mas a consciência daquela verdade e da sua aplicação tem durabilidade permanente. Assim fez João. Mateus, Marcos, Lucas contaram as suas histórias. Marcos mais resumido, João um pouco mais, Mateus um pouco mais expandido, e Lucas com algumas minúcias que só ele carrega, e algumas histórias de profunda humanidade de Jesus que aparecem em Lucas com uma veemência muito grande, o que é apenas elemento de corroboração. As genealogias não são iguais, uma quantidade enorme de milagres não são exatamente iguais, curas que Jesus fez não são descritas exatamente com o mesmo numeral, com a mesma quantidade de pessoas, e uma quantidade enorme de outros fatos que aconteceram. Em um evangelho diz que foi uma semana depois, o outro diz que foi depois de um certo tempo, o outro diz que por aqueles dias aconteceu sem nenhuma minuciosidade. E essa ausência de acurácia minuciosa, legalista, letrista, apenas corrobora a historicidade e a angularidade de observação, de perspectiva interpretativa de cada um dos autores ou dos pseudo-epígrafes que aqui são atribuídos a esse ou aquele autor, tanto faz como tanto fez. A beleza da narrativa é inquestionável e a harmonia dela fica mais profunda com essas pequenas discrepâncias. Muito mais lindo, muito mais bonito, muito mais divino, como disse Thomas Carlyle, foi um dos grandes historiadores dos últimos séculos, e ele, que era um amante da leitura dos evangelhos e tinha uma fascinação por Jesus, certa ocasião ele disse o seguinte, que se Jesus não é Deus nem o Filho de Deus, todavia, diante dos evangelhos que contam a história dele, nós não ficamos livres da divindade dele. Porque se ele não fosse Deus e quem ele próprio dizia ser, e os que com ele conviveram discerniram que ele era, Thomas Carlyle diz, todavia, mesmo que ele não fosse, a narrativa sobre ele é tão sublime, é tão divina, é tão extraordinária que a gente teria que adorar o autor do texto. Ou os autores do texto, porque não tem nada no resto da história humana que tenha esse encaixe de imperfeições sublimemente perfeitas e divinas na sua complementariedade, na sua humanidade e no carregar dessa divindade inspiradora. Pois bem, é isso que o fato do verso 44 dizer que os 2 ladrões estavam dizendo impropérios, quer dizer, na observação desse que aqui é Mateus, o pseudoepígrafe de Mateus, essa foi uma observação distante, algo que não ganhou a relevância de significado todo, que ganhou nas entrevistas de Lucas, que falou, não, isso aqui é extraordinário.
Eventualmente é o episódio mais bonito desse presépio e dessa cenografia da crucificação. É o episódio que mais revela a cruz. É o diálogo de Jesus com os malfeitores. O mais é cenografia da crucificação, mas isso é um diálogo de vísceras. E que só quem está muito perto ouve, quem está distante não entende. E pode chegar à distância a conclusões extraordinariamente corrompidas. Por exemplo, se não fosse o Evangelho de Lucas contar o que conta, com base só em Mateus, a gente teria formado uma opinião de que Jesus teria sido crucificado com 2 canalhões blasfemadores. Jamais teríamos sabido que um era de um jeito e o outro era de outro. E quem era do outro jeito tinha tido uma visão superior à que Pedro teve, a que Paulo teve, a que as pessoas no geral tiveram, que tiveram muito mais oportunidade de ver, ouvir e até perceber os ecos do que Jesus dizia, fazia, ensinava, do que esse homem que estava ali agora e viu tudo. Num instante ele viu tudo, viu mais do que praticamente todos os teólogos que eu conheço, viu tudo, enxergou tudo. Não precisava de mais explicação nenhuma, tudo tinha entrado de uma única vez, por revelação, num tirar de véu na alma dele, como nós vimos ontem.